Abrimos espaço pra ti, erguemos aqui um altar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Aqui esperamos por ti, e uma só coisa iremos pedir. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Abba, Pai, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, te amamos, ó Deus Trino, és bem-vindo, és bem-vindo. Abba, Pai, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, te amamos, ó Deus Trino, és bem-vindo, és bem-vindo. És bem-vindo. Abrimos espaço pra ti, erguemos aqui um altar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Aqui. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o Deus Triuno. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, estamos estudando essa lição, essa revista, Em Defesa da Fé Cristã. Hoje, então, nós vamos fazer uma apologética a respeito de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. É importante que você leia, antes de ir para essa lição, para ministrar aí na sua classe, é importante que você leia a leitura diária. A verdade é que muitos alunos da escola bíblica não leem nem a lição, né? Eles simplesmente compram a revista, vão para a sala de aula, sentam confortavelmente e esperam o professor dar tudo para eles, né? Mas como eu sei que aqui no meu canal a maioria das pessoas que vêm pesquisar são obreiros, são pastores, pertencem ao ministério e também professores da escola bíblica, eu tenho certeza que você vai ler a leitura diária. Mas se você é aluno e está assistindo, é importante que você leia a lição completa, para que você vá preparado, né? Quando você lê a lição inteira, completa, com todos os detalhes, você se prepara para ouvir melhor e até para fazer um comentário de qualidade. Então é importante você fazer a leitura diária de segunda até sábado, para você ter aí um panorama da doutrina da Trindade nas Escrituras. Mas vamos começar com o texto áureo, porque o texto áureo já começa mostrando para nós a Trindade. Nós temos em Mateus 28:19, que é o texto áureo, o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente já vê a Trindade aparecendo. Se essas três pessoas não estivessem em pé de igualdade, elas não seriam mencionadas num dos ritos mais importantes do cristianismo, que é o batismo. Então, no batismo é invocado um Deus que subsiste em três pessoas. Quando a pessoa vai se batizar, ela invoca sobre ela, ela recebe sobre ela o nome desse Deus trino ou triuno. Triuno e trino é uma divindade que subsiste em três pessoas. Então, quando alguém se batiza em nome desse Deus, ele então recebe o nome da Trindade sobre si. Vou deixar um vídeo aqui explicando batismo em nome da Trindade e em nome de Jesus. Qual a diferença, tá bom? Uma explicação bem legal, você vai gostar.
O idioma que nós vamos usar hoje para fazer a nossa apologética é o hebraico. O hebraico vai nos ajudar hoje enquanto a gente defende essa doutrina que é uma das mais importantes do cristianismo. A leitura bíblica em classe está em Mateus 3, de 15 a 17 e no 28, 19 e 20. No 16 do 3 nós temos, estou na leitura bíblica em classe, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então aqui a gente tem Jesus sendo batizado, a gente tem o Espírito de Deus descendo descendo na forma corpórea de uma pomba, e nós temos Deus que vai falar com Jesus. Esse é meu filho amado em quem me compraz. Então aqui também na ocasião do batismo de Jesus, a gente tem, não precisa se esforçar em nada para perceber 3 pessoas que se manifestam aqui no batismo de Jesus. O grande problema da doutrina da Trindade é que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. Mas não importa, o conceito aparece, né? Então a gente percebe o conceito e não percebe a palavra, mas o que conta é o conceito, né? E outro problema que a gente vê aqui, que muitas pessoas que são contra a Trindade, que não são poucas hoje em dia, é que Jesus se manifestou em carne. Então como que Deus se manifesta em carne? É fácil de entender, é só começar a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João já começa manifestando esse Deus que é antes da criação e que encarna na linha do tempo, dentro da criação, para salvar a humanidade. Eu tenho um vídeo aqui onde eu faço defesa apologética, defesa exegética dos primeiros 4 versículos de João em grego. Bom, já indiquei para você um card, né? Vou indicar mais um então. Essa aula aqui, onde eu vou explicar os versículos de 1 a 4, tá bom? Ela é só para membro, mas vai valer a pena você se tornar membro e assistir essa aula, porque é uma aula muito importante, onde a gente vê Jesus como Deus. Nossos objetivos hoje são demonstrar, indicar e explicar. Nós vamos demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, nós vamos indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e nós vamos explicar os perigos do unicismo na atualidade. Hoje você vai entender o que é essa doutrina unicista. Os primeiros cristãos, eles não tinham dificuldade nenhuma em entender um Deus em 3 pessoas, uma divindade que subsiste em 3 pessoas. Essa doutrina não precisava nem ser explicada, não precisava de defesa apologética para a igreja do primeiro século. Primeiro que eles estavam ali com uma das 3 pessoas da Trindade, pessoalmente, que era Jesus. Várias vezes a gente vê nas escrituras, e um dos casos mais famosos, né, é Filipe, quando Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz para ele: eu estou há tanto tempo contigo e você não me tem conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então são muitas defesas que nós temos nas escrituras, umas muito claras, outras um pouco implícitas, mas sempre defesa, e Jesus se revelando como separado do Pai, uma pessoa separada do Pai. O Espírito Santo também aparece como uma pessoa separada do Pai, separada do Filho. São 3 pessoas e uma divindade só. Mais para frente na aula eu vou mostrar um gráfico, vou explicar para deixar muito claro para você o que é Deus e o que são as pessoas. Você vai achar interessante. E você vai decorar essa questão da doutrina da Trindade. Nossa palavra-chave na aula de hoje, então, é Trindade. E essa doutrina, ela é sólida nas Escrituras. A gente não precisa se esforçar muito para enxergar o conceito. Apesar de a palavra não aparecer, mas o conceito é muito firme, muito sólido e dá sim para formular uma doutrina da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Aliás, não são 3 deuses, são o mesmo Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, vamos fazer uma oração para iniciar nossa escola bíblica. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor. Invocamos, ó Deus, neste momento o teu poder, a tua sabedoria, a tua graça, Senhor, para a administração desta aula. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, vem manifestar os dons do poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, e já te agradecendo. Abençoe aqueles irmãos que estão caminhando para a tua casa.
Ó Deus, nos traz em segurança e em paz, meu Deus, nos dá uma aula maravilhosa para a glória do teu nome. Amém. Então, meus irmãos, hoje, nossa escola bíblica, lição número 4, Deus é triuno. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista da CPAD, hoje, 27 de 1 de 2025, às 19 horas, na CBTE, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Os irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, o tema desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã. O título é Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. Quem vai ministrar esta aula hoje é o nosso presbítero Rondinelli, é o professor desta noite. Que o Senhor Deus o abençoe, dê graça para que seja uma aula maravilhosa. As palmas de Jesus. Glória a Deus, faça as palavras pastorzinhas, né? Escola Bíblica, lição de número 4, né? Vamos pedir o discernimento de Deus, do Senhor, na aula de hoje, para que a gente venha aprender mais e mais com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Agradeço aí os irmãos que se fizeram presentes, estão presentes, que estão por chegar também, né? E vamos para a aula. Textual. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Objetivos da lição. Tópico 1. Demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então, o tópico 1 aqui ele vai demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, que a Trindade são os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. No dia de hoje tem religiões e heresias que ainda não aceitam, né, os três como Trindade, porque segundo eles não existe a palavra Trindade na Bíblia. Só que o próprio Jesus disse que eles são só, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 2, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade, né, o que as pessoas ensinam de modo errôneo acerca da Trindade, que é dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, e que é aplicado para as pessoas, para enganar as pessoas, para que as pessoas se apartem do Evangelho do Senhor, né? Tópico 3, explicar os perigos do unicismo na atualidade. O que é o unicismo? É você criar em apenas um dos três. Unicismo, ou você crê só no Pai, quem crê só no Pai não crê no Filho, quem crê no Filho não crê no Espírito Santo, ou assim vice-versa. Tem religiões hoje que só creem em Jesus, outras só creem em Deus. O judaísmo em si mesmo, o sistema farisaico, eles não aceitaram Jesus como Messias, né? Muitas das vezes citavam Abraão, muitas das vezes citavam Moisés, muitas das vezes citavam os próprios profetas, mas não tinham Jesus como o verdadeiro Messias. Mesmo vendo os milagres que o Senhor Jesus ele fazia na frente deles, um dos maiores relatados pela Bíblia, a ressurreição de um homem morto depois de 4 dias sepultado, né? A ressurreição de Lázaro, e com aquele milagre a Bíblia diz que até alguns dos judeus se converteram a Jesus, né? Os fariseus eles começaram a perder território, a popularidade. Jesus não estava em busca de popularidade, ele estava em busca de vir para a terra, né? Salvar aquelas pessoas que estavam acorrentadas nas garras do diabo, aquelas almas que tinham, antes dele vir, não tinham escutado sobre Deus, sobre Jesus, e resgatar os cativos, né? Aquelas pessoas que se encontravam, né? Nas garras do diabo, aquelas pessoas que não tinham norte, não tinham um pastor para poder guiá-las. E o Senhor Jesus, mesmo sem querer, ele se tornou muito popular. Podemos observar nas Escrituras
do começo dos evangelhos, onde ele começa ali em Cafarnaum o seu ministério, depois que ele é batizado no Jordão, vai para o deserto para ser tentado, e ali, mais ou menos em Mateus capítulo 4, depois da tentação do deserto, ele começa o seu ministério, né? A palavra de Deus diz que ele desceu ali no porto de Cafarnaum, e aquelas pessoas que viviam no vale da sombra da morte. O que é no vale da sombra da morte? Porque não tinha esperança. Aquelas pessoas que já tinham a morte como certa, né? Tipo assim, você já ouviu aquela expressão de dizer assim, para ele o jeito é só a morte, não tem mais jeito, né, irmão Francisco? Não tem mais jeito ali, é só a morte, até que chega Jesus, né? Quando Jesus chega, o diabo Tarcisiano, ele muda o cativeiro, ele muda totalmente a história, ele vira, do que era trevas passa a ser luz. Então a própria Bíblia diz que eles viram raiar a luz. Igual como Jesus, que ele chegou na minha vida e na tua, né? Muitas das vezes éramos sem esperança, sem alguém que não tinha um farol norte, e o Senhor Jesus chegou na nossa vida e nós vimos algo diferente. Porque quando a luz resplandece na vida de alguém é diferente, principalmente para aqueles que vivem em trevas. E a palavra de Deus diz que ali eles viram raiar a luz. Ali o Senhor Jesus, ele saiu curando aquelas pessoas, aqueles doentes, alcoólatras que viviam à margem da sociedade, leprosos que eram condenados já pelo homem e pela lei também, eles não podiam habitar, não podiam adorar a Deus. Pior coisa que tem, irmão, é quando alguém pedir de adorar a Deus. Mulher do fluxo de sangue, ela estava impura, ela não podia entrar dentro do templo. Até ela conhecer Jesus, ouviu falar de Jesus, e a fé vem no ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus, com pouca força ela foi, tocou na orla do seu manto com fé e foi curada. Né? As pessoas, às vezes, elas estão numa situação tão deplorável, que as pessoas já condenam, né? A gente vai ali no centro da cidade, vê muitas pessoas ali à margem da sociedade, dormindo nas calçadas. Quando as lojas abrem, as pessoas vêm com um pedaço de madeira, né, expulsando aquelas pessoas, né, pastor Renato, que estão dormindo ali nas calçadas, né? Pronto, depois que elas se levantam ali, elas olham para frente e não tem nada para fazer, não tem por que viver, para quem viver. Já diferente de nós que temos a Cristo, a gente dorme hoje, com certeza que o Senhor está nos contemplando, porque o salmista da Bíblia já dizia: hoje eu me deitei, repousei, porque eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor está velando por mim. E no outro dia eu me levantei também, fiz a minha oração e vigiei. Nós sabemos que temos que levantar para trabalhar, temos filho para sustentar, temos esposa, temos um Deus para servir. Diferente das pessoas que não têm uma direção, né, uma das pessoas que não tem a direção, já se acorda e não sabe o que fazer, para onde vai, se vai ter o que comer, se vai ter uma água para beber, se vai ter um banheiro para tomar banho, né? E tudo isso aí o Senhor providencia na nossa vida, né? Aí pode passar adiante. Eu já passei. Posso só fazer assim, né? Você já sabe? Leitura bíblica em classe, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 15 e 17, vai pular para 28, 19 e 20. O diácono Tarcisiano vai fazer a voz da sala juntamente com vocês. Amém, igreja? Amém, igreja? Ele está com sono hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai começar. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, né? Sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Então, no Novo Testamento, aqui mostra que os cristãos do período apostólico, tem os apóstolos, né? Eles já tinham essa certeza que o Senhor Jesus era triuno. O que é triuno? É 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como assim, muitas das vezes, os fariseus ou alguém que tinha alguma religião, herodianos naquela época, saduceus, que não criam na ressurreição, eles levantavam uma tese. Deus é só um, mas espera aí, Jesus veio dizendo que ele também é Deus e ele se iguala a Deus. E aí depois, antes de ele ascender ao céu, ele disse que ainda vinha o Espírito Santo, que ele sopraria sobre as pessoas e se derramaria sobre toda a carne. Eles ficaram ali com dúvida, né? Mas os discípulos, por eles andaram com Jesus e toda a vida veio que o Senhor Jesus ele não perdia tempo para ensinar, e cada palavra que sai através da vida da boca de Jesus é um ensinamento. Ele já tinha a total certeza, né? Que Jesus, o Pai e o Espírito Santo eram um só, forma da Trindade, né? Triuno. Então eles tinham essa certeza. Mas aqui a lição vai dizer que depois que a igreja mais tarde, depois que começa a se levantar as heresias, né? Eu tinha falado aqui na lição que eu tinha dado aqui sobre os nicolaítas, né? Os nicolaítas eram diáconos da igreja primitiva que se desviou, que se apartou da igreja e começou a pregar heresias e desviou um bocado de gente. Começou a se levantar a seita, porque quando começa o questionamento no coração do cristão, será que ele está fazendo certo? Será que isso é certo? Será que é desse jeito mesmo? Aí começa a surgir as heresias. E com elas começa a surgir também as seitas, que é aceitar aquelas que não adoram a Jesus. Eles vão pegar as escrituras e misturar com coisas infundadas, que não têm fundamento. Coisas sem base bíblica. A palavra de Deus diz que mesmo se um anjo descer do céu, um outro evangelho que não seja esse aqui, que seja nada, porque a nada não é maldito. Então, se a Bíblia está falando, eu não posso crer em qualquer outra coisa que não esteja aqui dentro das Escrituras. Certo que tem a questão histórica. Flávio José, eu leio os livros dele, ele foi um historiador na época, ele acompanhou todo aquele período. Então, eu pego aquilo ali como um fundo histórico. De maneira nenhuma eu posso pegar o Flávio José e trazer ele aqui para cima do altar e pregar Flávio José, porque ele não é Jesus. Né? O Nelson Neg, antes de morrer, ele fez uma canção bonita, acho que o irmão Francisco conhece, né? O nome é Jesus. Ele disse que o apóstolo Paulo foi o arquiteto do cristianismo. Ele foi usado ali no meio dos gentios para converter os gentios e trazer para o seio da igreja. Mas ele fala, né? O apóstolo Paulo ele não salva. Maria, mãe de Deus, gerou um filho, filho de Deus, colocou no mundo, mas Maria também não salva, né? E tudo isso aí, aqueles que foram importantes, não se igualam a Jesus. O escritor de Hebreus, ele vai fazer comparações, porque na época de Hebreus, do escritor de Hebreus, ainda tinha várias pessoas que ainda não aceitavam, adoravam Moisés, adoravam Abraão, e o escritor de Hebreus, ele vai falando passo a passo dos heróis da fé, sobre a importância deles no meio evangélico, na obra de Deus, mas ele vai dizer que Jesus é maior que todos, né? E Jesus é maior que todo e reina sobre todos. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Pode passar. A Trindade é
é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Vai passar. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio 6, 4, 2 Reis 19, 15, Neemias 9, 6, Salmos 83, 18 e 86, 10. É o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 a 32. Ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, 4. Então, nas Escrituras, no Velho Testamento, os profetas, Moisés, depois de Moisés ver os profetas, eles falaram de Jesus. Eles já apresentaram Jesus ali no começo do mundo, no Êxodo. Moisés, ele olha para o povo e diz assim, ó, ei, eu sou profeta, libertador, mas vai vir um depois de mim. Vai vir um depois de mim, que a esse vocês dêem ouvido. Glória a Deus. A esse vocês ouviram. Livro de Reis também apresenta Jesus, né? Os salmistas, em várias passagens, principalmente os salmos de Davi, eles já revelavam também a pessoa do Senhor Jesus. Então isso quer dizer que Jesus já existia antes do começo do mundo, né? Já existia lá no céu, do lado do Pai. Então isso aí ele quer falar aqui que até no Velho Testamento, e partindo para o Novo, lá em Marcos 12, do 29 ao 32, Jesus é apresentado como Filho de Deus. Amém? Estão entendendo, igreja? Amém? Alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida. Amém, irmão Francisco? Glória a Deus. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio 6, 4, 2 Reis 19, 15, Neemias 9, 6, Salmo 83, 18 e 86, 10, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 e 32. Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos 12, 29 a 30. Então, a outra passagem da lição, ela fala sobre Deuteronômio. Deuteronômio, se eu não me engano, é o 5º livro da Bíblia, né? O 5º livro da Bíblia é o livro de Deuteronômio, então ele já vai passar aqui para Marcos, para a gente ter um entendimento que do Velho ao Novo, a Bíblia ela relata e fala sobre a pessoa do Senhor Jesus, né? Aí vai falar que é para amar, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é de todo o teu coração? De todo o nosso ser interior. O Senhor Jesus, ele olha para os fariseus e disse, esse é a ponta. Esse povo, ele me honra só com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Então não adianta amar o Senhor Jesus apenas com os lábios, dizer que ama, se as atitudes elas provam ao contrário, né? Amará o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, do seu ser interior e de toda a tua alma, já passa para dentro da pessoa, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eita, que é forte, né, igreja? Toda a tua alma, teu entendimento, de todas as tuas forças, que é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento lá, que foi dos 10 mandamentos, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Então, de lá até aqui, enfatiza a pessoa do Senhor Jesus. Amém?
Cada um das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então aqui fala sobre cada uma das três pessoas, né? Nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Algumas pessoas dizem que é só uma força. Algumas religiões, né, ensinam que é só uma força, que é uma coisa ou que é outra, só que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que se alegra, que está do seu lado, que te aconselha, né? E a própria palavra de Deus que ele diz que chora, intercede por você com gemidos inexprimíveis, né? Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então muitas das vezes, por falta das pessoas lerem Bíblia ou até ler e ter uma interpretação errada, ela pode querer adorar apenas a Deus e pode recusar o Senhor Jesus e pode recusar também o Espírito Santo e não aceitar na vida apenas um. Então ele vai estar adorando apenas um, então é uma crença errada, né? A Bíblia ela nos ensina a adorar a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho. Filipenses 2:11. Tu consegue colocar lá, tá dizendo? Hã? Tu consegue colocar A lá? passagem, né? Sem aquela Consigo, passagem? consigo. Quando 2:11. eu terminar aqui, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho. Filipenses 2:11. Da mesma forma ao Filho, Colossenses 2:9. E ao Espírito Santo, Atos 5:3 e 4. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Não precisa colocar não, dá para porque está aqui. Dá para explicar daqui, Então, o que é que ele vai falar? O nome de Deus se aplica ao Pai sozinho. Está lá em Filipenses 2:11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí da mesma forma, ao Filho, está lá em Colossenses 2:9, que diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Então habita corporalmente, né? E ao Espírito Santo, que está lá em Atos capítulo 5, versículo do 3 e o 4. Então aqui é a comparação que ele vai fazer, né? Eles mentiram ao Espírito Santo, né? Mas na segunda estrofe aqui, no versículo 4, ele disse assim, mas não mentisse a homens, mas Deus. Então o Espírito Santo é o mesmo Deus, que a lição está explicando. Pode passar. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficará para ti? E vendida não estará em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3, 4. Então aqui Ananias e Safira, né? Eles morreram porque eles venderam a herdade para depositar aos pés dos discípulos, né? Só que aí a própria palavra diz que o diabo entrou no coração deles, tipo dizendo assim, não dá o total, fica com a metade e dá a metade. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor ele revela o profundo e o escondido, né? O livro de Daniel vai falar que o Senhor revela o profundo e o escondido. E eles esconderam do homem, mas não esconderam de Deus, né? Muitas das vezes a pessoa pensa que está se escondendo, mas o próprio Davi diz que para onde ele fosse, se ele descesse no profundo do abismo, ou subisse ao terceiro céu, ou se escondesse onde ele se escondesse, o Senhor o contemplava, né? E aqui o Senhor contemplou esse mal que eles fizeram, de pegar a metade, ficar para eles e dar só a metade. Aí Pedro falou que ele não mentiu aos homens, mas mentiu ao próprio Espírito Santo, e no final ele vai dizer que mentiu a Deus. Então ele morreu,
Quando a mulher dele chegou, ela contemplou o marido morto e morreu também, porque mentiu ao Espírito Santo e ao próprio Deus, né? O próprio Pedro disse: você poderia ficar com o terreno para ti, ou então se tu vendesse, o dinheiro era teu. Mas o que foi que ele decidiu? Ele decidiu depositar aos pés dos apóstolos, aos pés dos discípulos, só que não o total integral, eles só deram a metade. Então, por esse pecado, eles tiveram o seu fôlego de vida retirados, né? Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, né? Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, 1. Ao Filho, Isaías 43, Mateus 3, 3. E ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1, 3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6, 4, Salmos 83, 18. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, 1. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, 3. Pastor Vicente com um comentário. Só fazendo uma observação, hoje o ponto principal da lição é os irmãos identificarem a Trindade, que apesar de não estar escrito nas Escrituras, mas nós vamos ver desde as primeiras leituras que Deus manifesta em 3 pessoas, é visível, é clara no contexto bíblico, né? Agora nessa passagem de Ananias e Safira, presbítero Rondinelli, qual é onde é que aparece a Trindade ali, ou seja, uma parte da Trindade? O Espírito Santo e a Deus. Ele vai enfatizar que ele mentiu ao Espírito Santo, aí no final ele vai dizer que não mentisse a homem, mas ao próprio Deus. Né? Então ele está unindo os dois. Porque assim, os irmãos vão encontrar pessoas, vão chegar para os irmãos, os unicistas, por exemplo, eles creem que Deus é só Jesus Cristo. Não tem Pai, não tem Espírito Santo, é só Jesus Cristo. Porque Deus é um, e Deus é um. Mas ele se manifestou em 3 pessoas. Então aqui, quando Pedro se refere ao Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é Deus, não é só o Espírito de Deus, é Deus. Então isso os irmãos vão observando e podem ir perguntando, fiquem à vontade, viu? Só queria lembrar desse ponto lá, de Ananias e Safira. Pode comentar. Amém. Pode ler. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Ezequiel 8:1. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel 8:3. Então aqui também, né, o pastor Vicente faz menção sobre Deus e sobre o Espírito, né? O Espírito de Deus aqui, ó. Ezequiel vai dizer que o Senhor ele se revelou a ele, né, através de uma visão, estendeu uma forma de mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e trouxe-me a Jerusalém em visões de Deus. Então, mais uma vez, né, aqui o profeta Ezequiel teve essa visão. Quando ele é puxado aqui pelos cabelos, lá no texto vai falar que o Senhor Deus ele vai mostrar a ele o que é que Israel estava fazendo, os erros de Israel que eles estavam cometendo dentro do próprio templo, né? Mas aqui não vem ao caso também enfatizar os dois, é Deus e o Espírito de Deus, né, pastor? Glória a Deus.
O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Então, aqui fala sobre o marido e a mulher, né? Também, aqui para fazer menção da junção dos dois, entre o Senhor e o Espírito, entre o marido e a mulher, né? A palavra de Deus diz que deixará o homem a sua mãe, seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne, né? Então, o que um sente é para o outro sentir, o que o tem, um é para ajudar o outro, né? Então, nesse termo, de ser os dois uma só carne, de ser um só. Só para ficar bem reforçado aí a ideia de que a palavra único não significa que Deus não poderia se manifestar como ele se manifestou em 3 pessoas. Aí ele cita aqui o exemplo de único. Essa mesma tradução no original para único é a mesma que se aplica ao casal, né? Que eles devem ser um, mas não são um, eles são 2 pessoas distintas, diferentes, tá? Só para, aqui o comentarista ele está pegando essa versão no original para mostrar que a palavra único, ele pode ter, ele é um, mas ele pode ser visto como 2, 3, dependendo de como o contexto mostra. Então, Deus é um só. Então, como diz lá, o monoteísmo, que crê no único Deus, nós também cremos no único Deus, tá? A palavra para único no original é a mesma que se aplica para o casal homem e mulher, que são um, mas não são um, eles são 2 pessoas. Então ele está só pegando essa palavra no original para mostrar que é possível sim que Deus se manifeste em 3 pessoas sendo uma pessoa, tá? Tem um ponto aqui importante também, irmãos, que os irmãos que estudam, pesquisam, que ouvem bastante aí, você vai ver que a igreja messiânica, que crê no mesmo Messias que nós cremos, eles dizem que os cristãos evangélicos são idólatras, porque eles adoram 3 deuses. Eles adoram o Pai, eles adoram o Filho, eles adoram o Espírito Santo. E na interpretação deles, a adoração deve ser unicamente, no caso da igreja messiânica, do judeu, unicamente a Deus, que nós entendemos como o Pai. Para eles, Jesus não é Deus, para eles não existe Espírito Santo como mais uma pessoa, mas o próprio Jesus, que desceu do céu, que é Deus, deixou claro que Deus se manifestou em 3 pessoas e é nisso que nós cremos, certo? Glória a Deus. O termo Echad, né, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Tem a figura aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O termo Shaddai em Deuteronômio 6:4 indica que o monoteísmo judaico não contradiz a Trindade. Amém. É evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:22. Deixa eu comentar bastante. Um ponto interessante que tem o nosso pastor Luiz, que é professor de hebraico, do grego, que tem toda a confiança nossa, porque ele tem um respeito muito grande pela interpretação das Escrituras. Lá no original, quando está escrito assim, e disse Deus, lá no original, essa palavra Deus que está aí, no original, ela tem uma interpretação literária de plural, mesmo sendo um só Deus, mas no original lá, ela tem a interpretação por qualquer estudioso, ele vai ver que a palavra que está lá para Deus é no plural. Disse o Senhor Deus:
também está no plural. Por que no plural? Na própria dinâmica, ou contexto, a gente vai ver aqui, ó, façamos, né? Então, Deus, façamos. Só na tradução aqui já dá para nós vermos que Deus aqui, ele está na terceira pessoa da nossa língua em português, né? Senão seria assim, e disse Deus, eu faço. Não, ele diz, façamos. Então a palavra façamos está na conjugação do verbo na terceira pessoa, que são três pessoas, tá? E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como nós. Essa palavra nós também está na conjugação do verbo na terceira pessoa, que se refere a três pessoas, tá certo? Então quando foi feito a versão para a nossa língua, tá? Se colocou façamos e se colocou nós, porque a palavra Deus no original está no plural. Senão essa versão seria considerada errada, mas não está errado. Deus aqui na criação estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo, tá bom? Quem estuda no original, que entende isso perfeitamente, mas na nossa língua dá para nós entendermos pela nossa conjugação verbal. Façamos, fala de três pessoas, plural, né? Mais de uma pessoa, se alguém ainda quiser questionar. Nós, fala de mais uma pessoa, se alguém ainda quiser questionar, tá bom? Então aqui o interessante é que o próprio nome Deus, né, já tem um S aqui no final, né? Deus, numa conotação realmente de plural, né? Então ele diz assim, ó, então diz, façamos, né? O interessante aqui é que é o princípio do mundo. Ele está criando o mundo, ele está criando ainda as pessoas que vão habitar no mundo, né? Aí é interessante ele dizer que façamos, mas espera aí, Deus ele não estava lá sozinho. Vai passar aí também, porque ele está falando do antigo, ele vai falar do novo, aí vai aparecer. Numa questão só de lógica, ele vai dizer façamos o homem à imagem e semelhança. Então ele não estava trabalhando só, né? Já estava trabalhando com alguém, né? Aí disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Nós, né? Plural. Então ele não estava só, ele estava trabalhando com alguém, com o próprio Jesus, Espírito Santo, criando o mundo e criando o homem, tudo que no mundo há, né? Pode passar. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Gênesis 11, 6, 7. E não para por aí. Em Isaías 63, 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Então aqui outro exemplo ali na Torre de Babel, ali no livro de Gênesis, né? No capítulo 11, versículo 6 e o 7. Ele vai dizer assim, ó, eia, desçamos, não é? Mas quem é que vai descer? Será que é só um? Então se for só um, ele dizer eu desço, né? Eu vou descer, eu vou lá. Mas não, ele vai dizer desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Então a Torre de Babel, para quem já leu, eles estavam já fazendo algum objeto ali de adoração. Vamos fazer uma torre que ela alcança ali o topo do céu, né? E ali o Senhor vai dizer, desçamos para poder confundir as línguas, e realmente ele desceu e confundiu, e apartou aquele povo que já estava se levantando para ter um coração idólatra, né? Ali no começo do mundo. Em Isaías também, e não para por aí, em Isaías 63, 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente, junto com o outro, com Javé e com o anjo de sua face. Comentar, pastor? Pode passar. Revelada no Novo Testamento, foi no Velho, agora vai ser revelada no Novo. Vai passar para o Novo. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Glória a Deus, pode passar. A trindade em si mesma.
A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28, 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4, 6. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, aqui o estudo da revista, a lição 4, ela vai derrubar, biblicamente, qualquer teoria que diz que não existe os três, não existe trindade, né? Só existe Jesus ou só existe o próprio Deus. Ela explicou aqui numa versão bem elaborada no Velho Testamento, para derrubar qualquer tese de quem venha dizer que a Trindade não existe, porque não está escrito na Bíblia o nome Trindade, né? E agora ele vai começar a explicar aqui no Novo Testamento, para derrubar também qualquer teoria que venha querer provar, que eu creio que não consegue provar biblicamente que não existe Trindade. Quer comentar? Só enfatizando que, mais uma vez, quando você encontrar um unicista ou qualquer pessoa cristã, que se diz cristã, que não crê na Trindade, o argumento básico que ele vai usar é: me mostre onde é que está na Bíblia a palavra Trindade. Não tem a palavra Trindade na Bíblia, está certo. Mas as três pessoas aparecem. E quem falou que Deus se manifestou em três pessoas é o próprio Senhor Jesus. Está aqui, ó. Quem falou foi Jesus. Jesus é a maior autoridade humana que pisou nesta terra. Ele veio de Deus. Então, se fosse um pastor, ou se fosse qualquer outra pessoa, poderia dizer: não, ele entendeu errado. Mas Jesus entendeu errado? Não, Jesus está dizendo aqui, ó: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão da igreja é pregar o Evangelho, depois de batizar e cuidar dessas vidas. E ele deixa claro aqui que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma das referências que prova, não precisava ler mais nada, aqui já prova, porque é Jesus que está falando que Deus, agora é importante os irmãos guardar isso também, ó. Quem decidiu se manifestar assim foi Deus, não é a igreja evangélica, não são os pastores da igreja evangélica, é o próprio Jesus, o próprio Deus está dizendo, ó, que ele se manifestou como uma pessoa o Pai, como outra pessoa o Filho e o Espírito Santo. Aí vão dizer: não, mas aí é três deuses. Não é três deuses, é o mesmo Deus. Deus quis se manifestar dessa forma e a igreja entende e crê, e está escrito. Jesus disse: Pai, Filho e Espírito Santo. Um desses unicistas perguntou para mim: quem é o Pai? Eu digo: Deus. E quem é o Filho? Jesus. E quem é o Espírito Santo? Deus. Não tem outra explicação, tá? Nós não estamos criando nem inventando nada. Eu estou abrindo assim, irmão, porque outras pessoas vão ouvir o vídeo e alguém vai questionar, tá? Pessoal, João na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor, unicista, né? Nós estamos estudando a Trindade. Unicista, já ouvi também falar. Aí como é o batismo dos unicistas? Como é o batismo? Porque, pelo que eu vejo assim, na Bíblia também fala que tem o batismo em nome do Senhor. Sim, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aí como é o batismo do unicista? Pronto. Tudo que o unicista faz é em nome de Jesus, tá? Tudo. Batismo. Então, ele só crê em Jesus. Só crê que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é o único nome de Deus revelado para a humanidade. Mas nós não cremos assim, porque o próprio Jesus disse que Deus se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E o próprio Senhor disse que se nós guardássemos as palavras dele, obedecesse a ele, ele e o Pai viria e fazia morada em nós. Então por que o Senhor Jesus fica falando de mais uma pessoa? Porque é assim que Deus quer que seja visto. Agora vamos voltar aqui ao batismo em nome do Senhor Jesus, tá? Não só os unicistas, tá? Algumas igrejas pentecostais também e outras denominações só batizam em nome de Jesus. Eles dizem que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é da igreja católica. Não é da igreja católica. Não foi a igreja católica que inventou. Quem falou foi Jesus. Agora, como é o batismo que nós realizamos?
Porque lá em Atos está escrito que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus, tá? Eles batizaram em nome do Senhor Jesus, os apóstolos. Mas Jesus disse que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como é que a gente faz? Como é que nós ministramos o batismo aqui na Renovação dos Emídios? E muitas igrejas fazem assim também, ó. Conforme, ouçam bem, conforme a ordem de nosso Senhor Jesus. Está aqui a ordem dele, Mateus 28, 19. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem foi que mandou batizar? Jesus. Então a ordem é do Senhor. Nós batizamos conforme a ordem de nosso Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí alguém vai dizer, seu batismo não valeu, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz, não, eu fui batizado conforme Jesus ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer irmão que for congregar numa igreja que só acredita no batismo em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles vão dizer que você tem que se batizar de novo. Não precisa, porque a Escritura diz que há um só batismo, tá bom? Porque o batismo nas águas, irmãos, ele é simbólico, porém tem que ter acontecido dentro do homem. A Bíblia diz que é sepultar o velho homem. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é mais importante para Deus é a pessoa que está sendo ali imersa nas águas, ela saia dali em testemunho público de que ela de fato é uma nova criatura, e a obra que nós cremos que foi feita na vida dela, foi pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo através de nós. Eu entendi, só para algumas pessoas podem não estar entendendo. Sim. Assim, porque eu também ouvi falar que eles dizem assim, Espírito Santo, Deus, não é nome. Aí por isso que eles dizem assim, tem que ser batizado no nome de Jesus, porque Jesus é nome. Está entendendo, pastor? Eu estou falando assim porque também eu já ouvi falar, e se alguém está aqui ouvindo, pega uma pessoa unicista, né? Aí eles falam assim, porque Jesus é nome, mas Espírito Santo não é nome. Agora, entendeu? Agora como é que a gente derruba essa tese deles? É uma tese. Tese é aquilo que biblicamente não está confirmado, eles estão interpretando assim. Tá bom, então foi o que me perguntaram, quem é o Pai? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. E quem é Jesus? É o Filho e é Deus. Agora, vamos lá, de quem é a obra de transformação e de regeneração do homem? É do Espírito Santo hoje. Jesus, está escrito lá que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Agora, o nome de Jesus que Jesus recebeu foi para ser um ser humano na terra, mas quem executa a obra na vida do ser humano é Deus, o Espírito, tá? Que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, tá? Então assim, é a mesma coisa de eu pensar assim, a quem eu vou adorar? Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram a quem? A Deus. Quem é Deus? É Espírito. Tá, então, como é que a gente adora quem não tem nome, por exemplo? Então, são contradições, né? Foi bom que o irmão Francisco colocou para você entender. Quando chegar esse questionamento, você diz, a obra não é de um nome terreno, a obra é do Espírito Santo, é de Deus, é de Jesus. No livro de Atos, ali, o próprio Pedro, né, o apóstolo Pedro, depois vai ser um líder das igrejas primitivas, né? Ele vai aparecer batizando em nome de Jesus, né? Aí há esse questionamento, né, pastor? Porque Jesus manda batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro aparece batizando em nome de Jesus. Mas Pedro já entendia, né, pastor, que em Jesus já tinha os três. Pois é, então a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus, né? Aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 5, diz Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, ou como podemos saber o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai,
senão por mim, né? Aí vamos aqui seguir adiante, ó, no 7. Se vós conhecer a mim, também conheceis ao meu Pai. Já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Então, Filipe estava com Jesus, a mesma coisa de estar com Deus. E com o Espírito Santo também. Ele olha para Filipe e faz uma pergunta: Filipe, há tanto tempo tu está comigo e ainda não tem visto o Pai? Aí ele vai dizer aqui, ó: quem vê a mim, vê o Pai. Dizes tu: mostra-me o Pai. Não crê tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Então aqui é uma bela explicação para quem não crê em Deus ou quem não crê no Espírito Santo, né? E o próprio Senhor Jesus disse que depois que ele partisse, ele enviaria quem? O Consolador. Que ele não poderia mais estar aqui, mas ele ia deixar outro. Ele disse que iria para o Pai e rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro. No original, essa palavra outro é igual a Jesus. É igual a Jesus, do mesmo jeito de Jesus. Então aqui o próprio Jesus está dizendo, ó: crede em mim que estou no Pai, no 11, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Então, se eles não pudessem ver o Pai em Jesus e Jesus no Pai, ele diz: crê pelo menos por causa das minhas obras. Porque toda a vida que ele ia fazer algo, pastor, ele olhava para quem? Para cima. E depois que o Pai autorizava, ele dizia: Senhor, obrigado por ter me concedido mais esse milagre. Aí ele fazia, entendeu? Para que a glória não fosse dele, né? Para que a glória não fosse humana, mas sim a glória celestial. Quer perguntar, irmão Francisco? Só para confirmar o que você está falando aí, Jesus, só para confirmar, no meu entendimento, ide e ensinai, né, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele não ia dizer assim: ide batizar-me no meu nome, porque Pai é Deus, Filho é Deus, né? Então ele, como filho que ele estava falando, ele disse: vai e batize no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque aí o texto que diz aqui é triúnico, né? Está entendendo? Por isso que eu vi assim que Jesus não quis dizer assim: vai batizar no meu nome. Não. Batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é um só. Dá um entender para mim assim, e está maravilhoso. Está entendendo o que eu estou entendendo? Estou entendendo assim, viu? Glória a Deus. Pode passar, Tassi. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios 13:13, na unidade da igreja, Efésios 4:4-6, na obra da salvação, 1 Pedro 1:2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, Filipenses 3:3, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13:13. Amém. Que os irmãos atentem para esse versículo que está na tela ali. A graça de quem? O amor de quem? E a comunhão de quem? Os três estão aqui? Tem um detalhe aqui muito importante que eu quero que vocês guardem com vocês, para não serem confundidos, viu? Quem está falando essa palavra? Quem é que está falando aqui nesse 2 Coríntios 13:13? O apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Uma das maiores autoridades do judaísmo. Ele era um doutor da lei judaica. Então, é importante a gente observar isso, porque quem confirmou a doutrina da Trindade é uma autoridade judaica. Paulo, um doutor da lei. Quem era que ia combater Paulo aqui?
Se ele conhecia Deus tanto na letra, na essência, em tudo. Está aqui a Trindade. Não tem a palavra Trindade, mas Deus se manifestou nas 3 pessoas. Está recheada a Bíblia. Glória a Deus. Está dando para entender, não está, irmãos? Glória a Deus. Pode passar. A Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. É aquilo que o pastor explicou, né? Eles têm a mesma autoridade, são 3, mas 3 em 1, né? Mas eles podem se apresentar só como Deus, né, pastor? Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como o pastor está dizendo, que nenhum outro ser tem o que os 3 têm, né? Está dizendo aqui, ó, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas, né? Eles têm a mesma substância, mas eles são os 3 em 1, né? Pode passar. As heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Como é que pode alguém ser contra a Bíblia, né? Ser contra a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ambas, tanto o unicismo como o unitarismo, elas são contrárias à Bíblia, né? E tem pessoas que até nos dias de hoje diz que tem livro da Bíblia que não era para estar na Bíblia, entendeu? Tem passagem que não era para estar na Bíblia, porque tem na internet aí, pastor, só o que tem é as pessoas ensinando que tem versículo bíblico que foi colocado. Tem alguém ensinando que ali no tanque de Betesda, em João capítulo 5, aquele anjo não existia. Ali era um mito, ali era uma... Mas se a Bíblia está falando, né, pastor? Que o anjo de tempos em tempos movia a água e quem se atirasse primeiro seria curado. Diz que depois do século IV, que aquela passagem foi colocada, foi embutida ali dentro da Bíblia para poder confundir. Só que se está na Bíblia, é autorizada por Deus, né? De estar aqui. Então, para ensinar para o aprendizado, né? E elas são rejeitadas, ó, pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo, né? Pode passar. Unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Criação, o Pai, criação e doação da lei, Filho, encarnação, Espírito, regeneração e santificação. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas, né? Práxeas e Sabélio. Sabelianismo versus trinitarianismo, um Deus em 3 faces ou um Deus em 3 pessoas. Pessoal, O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade, né? Unicismo, Pai, Filho, Espírito Santo. então no caso aqui, pastor, eles creem que é só um. Mas tipo assim, se Deus ficou no céu e Jesus veio para a terra, depois Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, como é que poderia estar os 3 em 1? Com certeza,
eles são um em poder e glória, né? Majestade. Só que já quebra essa heresia, porque na época que Jesus desceu, o Senhor Deus ficou no céu, não foi, pastor? Nunca se separaram, mas Deus ficou no céu e Jesus veio para a terra. Então, aprendendo aqui com o pastor, numa das pregações, que ele disse que aquela agonia de Jesus, né, pastor, ali no Getsemane, não foi nem pelo que ele ia passar, ou sofrer, ou ser açoitado, né? Ser cuspido, ser maltratado, mas por ele passar 3 dias se desligado do Pai, né? Ia quebrar o vínculo espiritual. Então, ele entrou em profunda agonia de saber que ele ia se desligar do Pai, né? É igual um filho, né? Quando o filho vai viajar e sabe que vai ficar longe do pai ou da mãe, muitas das vezes se desespera, né, o missionário Arrido? Se desespera que vai ficar longe, chora, esperneia, não quer ir. Mas é complicado se apartar, né? Então o próprio Senhor Jesus, ele entrou em agonia. Começou a suar sangue suor com sangue, de saber que ele ia passar 3 dias desligado ali, ia cortar o vínculo do Espírito entre ele e o Pai, né? Pode comentar, pastor. Pode passar. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro 1, 2. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Então aqui está provando que os 3 são, mas em pessoas distintas, né? O primeiro exemplo está em Mateus 3, 16 e o 17, né? Que vai falar sobre quando Jesus ele se batiza, é batizado por João Batista ali no Jordão, né? O próprio Jesus está ali, sendo batizado, o Espírito Santo vem numa forma de uma pomba, e o Pai aparece na voz. O Pai diz: Eis o meu Filho, em quem me comprazo. Então, no batismo de Jesus foi manifesto as 3, Deus distinto em 3 pessoas, a voz de Deus, Jesus o Filho, Deus, e o Espírito Santo numa forma de pomba, que foi um sinal de Deus para João, né? Então no caso aqui, ó, ele vai falar que a quem me compraz é a quem eu tenho prazer, né? Aqui eu tenho prazer, esse meu filho que eu tenho prazer nele, né? E também ficou aqui muito vaga também a questão do, enquanto eu me assento e ponho como escabelo de meus pés, é porque o Deus, quando ele está sentado no trono, o mundo fica como aquele banquinho que muitas das vezes a gente usa para descansar, entendeu? Às vezes o banco, a cadeira é muito alta, né, missionária Rita? Aí você tem aquele banquinho de suporte que você coloca os pés em cima. Então você consegue enxergar aquele banquinho da onde você está. Então é o próprio Deus. O Senhor, ele tem o mundo como escabelo de seus pés. Ele coloca os 2 pés em cima da terra e vê tudo que está se passando na terra, né? Para não ficar uma explicação meio vazia. Pode passar. Declaração de fé, né? Da Assembleia de Deus. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé, né? Como afirma o nosso. Cremos em nossa declaração de fé. Como afirma o nosso. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas 3 pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16. Então, por isso que essa prática, ela rejeita a Bíblia, né? Né, pastor? Porque se ela for para a Bíblia,
ela vai acabar se convencendo daquilo que eles creem, daquilo que eles adoram, daquilo que eles seguem, é uma verdadeira mentira, né? Porque a Bíblia está falando aqui na lição que desde o Velho Testamento até o Novo, ele está falando da Trindade, das três pessoas, né? Então aqui, ó, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Eles negam a Bíblia, né? Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a descrição dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, aquilo que a gente viu outrora, né? A voz de Deus, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e o próprio Senhor Jesus. Pode comentar, pastor. Não? Pode passar. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João 8,16, 17, 3. Embora sejam eles o mesmo Deus. João capítulo 10, versículo 30. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 8, versículo 16 e 17. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Aqui, depois que Jesus salva aquela mulher do apedrejamento, que eles levaram para Jesus matar, e Jesus, em vez de matar, deu vida, né? Aquela mulher que foi prega no próprio ato adulterando. Ali houve uma perseguição dos fariseus, dos judeus atrás de Jesus. E você pode ver que até depois do capítulo 9, no começo do capítulo 9, tem a perseguição deles dialogando com Jesus. E Jesus falando que ele é Deus. Ele e o Pai são só um. Ele diz, e se na verdade julgo, meu juízo não é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai. Chega um ponto lá que eles vão perguntar, quem é o teu pai? Tu fala tanto do teu pai, quem é o teu pai? Chega no final, eles querem apedrejar Jesus, né? Eles vão querer apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles chegam ali num ponto daquela discussão, daquele debate com Jesus, que eles começam a perder. Porque Jesus nunca chegou para eles para disputar a palavra, pastor. Nunca chegou para dizer que era maior do que eles, mas onde Jesus chegava, eles chegavam junto e começavam a ler ali as Escrituras e tentavam disputar com Jesus, mas toda a vida eles perdiam, né? Então aqui em João 8,16, depois daquele episódio lá dele ter salvado a mulher do apedrejamento, eles começam a questionar, mas o próprio Jesus vai falar, eu e o Pai sou eu, porque não sou eu só, mas é o meu Pai, e quem me enviou, e a vida eterna é esta, que conheço a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí aqui em João 10,30, quando ele vai falar, depois que ele fala ali que ele é o bom pastor, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Então não tem dúvida nenhuma do Velho ao Novo Testamento, né? Do Velho ao Novo Testamento não tem dúvida que o Jesus, o Pai e o Espírito Santo são só ligados no Espírito, mas em três pessoas distintas. Quer comentar, pastor? Pode passar. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus capítulo 20, versículo 23, Mateus 26, 39, 42. E disse-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mateus 20, 23. Aqui é naquela ocasião que a mãe de Tiago, né, vai pedir para um filho sentar à direita ou estar à esquerda quando ele chegasse no reino, né? Aí ele vai explicar que, na verdade, bebereis do meu cálice, né, o sofrimento que ele ia passar, o cálice que ele ia beber, para estar lá, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo. Ele disse que não é comigo, é com o Pai, né? E ele mais é para aqueles que o meu Pai tem preparado. Então, ele disse que não era com ele aquilo que a mãe de Tiago estava pedindo, né? Lá em Mateus 20, 23. Quer começar? Essas passagens. Só que nós precisamos separar Jesus, homem, na terra, tá? Com todas as características humanas, toda a parte humana sem pecado, e Deus. Está lá, está escrito o apóstolo Paulo, o doutor da lei, ele diz
que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação usar os atributos de Deus, ele sendo Deus. Ele assumiu a forma de 100% humana para poder cumprir com a missão da salvação, né? Então, assim, querer dizer que Jesus é uma divindade, mas não é Deus, tá? Porque só o Pai é Deus, não, isso daí é fazer confusão, tá certo? Então a gente tem que separar Jesus homem e Jesus Deus, aí nós vamos entender essas limitações do Senhor Jesus aí, tá certo? Amém. Também nos seus discursos, né, João 5, 18, 23, 8, 19, 10, 18, 11 e versículo 41, 42, e na oração sacerdotal, em João 17. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. João 11, 41. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Então aqui foi na ressurreição de Lázaro, né? Tiraram, pois, a pedra, né? Jesus manda tirar a pedra, Jesus levanta os olhos para o céu, aquilo que eu estava falando aqui outrora. O Senhor Jesus, ele sempre dava a honra, não a honra para ele como humano, mas para Deus, né? Ele levantando os olhos para o céu disse: Pai, graças te dou por ter me haveres ouvido. Então aqui quer dizer que antes dele chamar Lázaro para fora, pastor, ele orou ao Senhor, ele orou a Deus, ele olhou para o céu. Ele poderia muito bem, não era, pastor, apenas chamar, mas ele não, peraí, somos três, então eu vou aqui, eu estou ligado com o Espírito, eu vou olhar para o Pai, vou orar, o Pai vai conceder aqui, eu vou chamar ele para fora, né? E ele foi, como eu disse outrora, foi um dos maiores milagres, né, relatados pela Bíblia, né? Porque as ressurreições, as pessoas tinham acabado de morrer. Esse aqui não, ele já estava em estado de putrefação, né? Eu creio que um órgão, depois que a pessoa morre, que um órgão se desmancha, só Deus mesmo para voltar a funcionar, a voltar a fazer aquele órgão funcionar, aquele corpo de novo, aquele sangue circular dentro do corpo, um sangue que já tinha secado, né? Já tinha se desmanchado. Então, ele não chegou logo. Por que Jesus não chegou logo? Porque ia ser só mais uma cura, não era, pastor? Só mais uma cura. Ninguém ia crer, mas ele deixou tomar proporções maiores para quê? Até daquelas pessoas que o perseguiu se convertesse através daquele milagre. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João capítulo 14, versículo 16 e 26. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai, e não o próprio Pai, segundo João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. 2 João 3. Aqui fala sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Muitas vezes, pastor, então me converteu, então no início da minha fé, eu via muito pregador pregando lá no Calvário de Jesus, né, na cruz, e ele dizia que ali era uma via de mão dupla, né, e eu nunca entendia aquilo que os pregadores falavam, via de mão dupla, como assim? Mas depois que eu fui entender que Jesus subia, né, pastor, para o Calvário o Espírito Santo descia, né, por isso que era uma via de mão dupla, ele ia e o Espírito Santo descia, né, aquela faixazinha. Quando é a via de mão dupla, aí, pastor, a faixa amarela tracejada, né? É aquela faixazinha amarela tracejada, ali quem tirou a habilitação sabe, né? Então, nunca entendia. Os pregadores sempre falavam que aquele Calvário era uma via de mão dupla. Eu nunca entendia, mas é porque Jesus subia para o Calvário para ser crucificado e o Espírito Santo depois descia, que ele vai falar na terceira pessoa da Trindade, que é o Consolador, chamado também de Espírito Santo, né? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não?
Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema. Tópico 1. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. Os principais unicistas do Brasil são a Igreja Voz da Verdade, do conjunto de mesmo nome, o Tabernáculo da Fé, a Igreja Local, o Movimento Árvore da Vida e as Testemunhas de Yeshua, entre outros. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Então, desde a antiguidade até a atualidade, né? Sempre existiu esse movimento. Começou ali no século III, né? Aprendi agora aqui pela lição. E está vindo até nos dias de hoje, né? Pastor, só uma dúvida. E se o senhor tirar essa dúvida agora minha também para a classe, eu paro até de louvar. Se eu louvar um hino dessas pessoas que acreditam apenas em Jesus, eu vou estar pecando? Não, pecando eu não digo que está, porque eles têm muitos hinos inspirados de Deus, né? Agora, alguém pode perguntar assim, mas como é que eles são unicistas e têm inspirado de Deus? Porque eles creem em Deus. Porém, a forma como eles interpretam Deus e a negação da Trindade, isso eles vão se ter com Deus, entendeu? Agora, tem que ficar atento às mensagens dos hinos, tá? Se perceber algum hino que está negando publicamente a Trindade, porque o responsável agora pela Voz da Verdade está aí na internet os debates dele com outros pastores, né? E ele quer justificar o unicista sem negar Deus, sem negar Jesus, sem negar o Espírito Santo, mas com interpretações erradas, né? Não reconhecendo a distinção entre Deus manifesta em 3 pessoas. Isso vira uma confusão na cabeça das pessoas. Só que nos hinos dele eu não vejo claramente eles combater a Trindade, porque eles sabem que grande parte do consumidor da música deles crê na Trindade, né? Mas muitas Assembleias de Deus não permitem mais que se cante hinos da Voz da Verdade por conta dos comentários que ele faz quanto à Trindade à parte, não nos hinos, tá? Agora, eu perdi o interesse depois que eu conheci o Moisés, conheci a história, eu perdi o interesse, porque eu acho que Deus não é Deus de confusão, certo? Agora, dizer que alguém está pecando, eu não falo isso. Amém, amém, glória a Deus. Então, como existia a partir do século III, né? Até nos dias de hoje tem algumas igrejas que se levantaram com o mesmo intuito, o mesmo propósito, né? De distorcer a verdade, né? Voz da verdade. Então não é a voz da verdade, é a voz da mentira, a voz do engano, né? Porque é da meia-verdade, é como o pastor disse, porque a voz da verdade é a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz da Bíblia, né? Eu não posso dizer que eu sou a voz da verdade se eu prego a mentira, se eu prego o engano, se eu prego as coisas distorcidas, eu vou pegar a Bíblia aqui, vou pegar já um estudo para o ano todinho e cada encontro lá, que eu não sei se é culto, pastor, é culto, que eles fazem, o culto que eles fazem lá e só pregam o que eles querem, não pregar a Bíblia completa, né? Rasgar a Bíblia na metade, ou rasgar algumas folhas para poder se encaixar no que eles creem, né? No que eles acreditam, né? Tabernáculo da Fé, onde é que existe fé se não tem a verdade de Deus, né? Igreja Local, Movimento Árvore da Vida e as Testemunhas de Yeshua, né? Que é um dos nomes de Deus. Yeshua, né? É o nome no original de Jesus, né? É o nome de Jesus, né? E entre outros, porque aqui só deu alguns exemplos, né? Só que tem outros que muitas das vezes de dentro desses movimentos inventam outros movimentos, né? E dentro da própria igreja aí, que é o carro-chefe da teologia da prosperidade, se ramificou para ter um bocado de igreja também que trabalha no mesmo esquema. Aprenderam lá, fizeram escola lá, agora montaram a própria empresa para eles também, né? Então sai ramificações daqui. Às vezes eles mesmos brigam entre si, não concordam e se separam, né, pastor? E abre outros e assim vai aumentando as heresias na terra, mas nós ficamos com a Bíblia, né? Glória a Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção.
E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Glória a Deus. Aqui, ó, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui está só enfatizando o mesmo exemplo de ser a Trindade, estar ligado no Espírito em três pessoas distintas. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível. Que palavra é essa, pastor? O senhor conhece? Eu nunca vi também, não. Mais místico, espiritual, que implica na comunhão, fé, obediência e adoração. Então, a fé, obediência e adoração, Deus e Jesus, né? Pode passar. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10, 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Mateus 11, 27. Agora sobre a oração, pastor, me tira outra dúvida sobre a oração. Quando a gente está orando, a gente se dirige a quem? Ou pode se dirigir aos três que não tem problema nenhum no momento da oração? Jesus disse assim: quando vocês forem orar, vocês orem ao Pai em meu nome ou orem a mim mesmo. É a única instrução que Jesus deu, como é que nós vamos se dirigirmos a Deus. Não tem nenhuma instrução que eu devo orar ao Espírito Santo, que é Deus também, mas Jesus disse, quando vocês for orar, vocês oram ao Pai, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, ou então, Senhor Jesus, foi a instrução que Jesus deu. Então, no caso, usando Jesus como caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida até chegar ao Pai. Amém, glória a Deus, pode passar. Uma reflexão bíblica, top 3, verso 2, né? Ponto 2, tópico 3.2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder da palavra e não do tal movimento, né? A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 e 23. É interessante aqui, ó, que algumas pessoas se convertem, né, pastor? Só ouvindo essa música. Ouvindo a música que eles louvam, que eles pregam, né? Mas naquela música tem o poder da palavra, né? Não do movimento que eles fazem. Então a música, ela tem a palavra, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então quem ouve a palavra de Deus, né, ela se converte. Depois que o Espírito Santo entrar na vida dela, né, pastor, ela vai ver que tudo aquilo que é feito naquele local é errado. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai sair e vai procurar um local que prega verdadeiramente as Escrituras e prega Jesus, né? Quando o Espírito Santo tomar conta dela, ela vai se converter através da música, mas ela não vai permanecer naquele lugar, porque ela vai se sentir incomodada, né? E aqui vai falar, ó, a palavra de Deus é a semente. Ali eles podem estar plantando a semente através de um louvor daquele, mas mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Interessante, né, pastor? Quer comentar, pastor? Glória a Deus. É só quando Jesus diz em Mateus 7, Senhor, não te conheço, mas Senhor, nós pregamos, nós profetizamos. Então muita gente vai anunciar a palavra de Deus, vai pregar, mas se eles estiverem misturados com qualquer crença errada, eles estão perdidos. Eu não estou julgando eles, né? Eu estou dizendo que Deus é quem vai fazer esse juízo, né? Então é muito importante que nós deixemos Deus nos usar na música, na oração, na palavra, mas não sair da essência de Deus, né? Do que Deus realmente é. Glória a Deus, vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Pode passar, tá? Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas.
Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Então, algumas pessoas se sentem bem. Realmente, há uns louvores que a gente vê que é espiritual, né? Eu mesmo, pastor, quando eu fui levantar a mão para aceitar Jesus, a irmã tinha acabado de louvar um hino deles aí, ó. E eu fui, me levantei e aceitei Jesus, mas ali me tocou. Mas eu vi que depois o que eles faziam era errado, né? As práticas que eles faziam, né? A crença que ele adorava, o que ele cria, né? Mas assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas, né? A doutrina é por base da experiência bíblica e é por Jesus também, né? Pode passar. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Jeremias 17:9. E não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 Pedro 1:19, João 16:13. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro 1:19. Então, em Jeremias 17:9 vai falar sobre o coração, ó, a emoção, né, pastor? Sobre o ser emocional. Porque muitas das vezes não vem de Deus, vem pela emoção, realmente pela emoção humana, ó. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, de quem o conhecerá? Né? O próprio Jeremias diz que é que vai conhecer o coração. Muitas das vezes você está sentindo uma coisa boa, pensando que é de Deus, mas muitas das vezes é da sua própria natureza, né? Não é uma coisa de Deus. Então diz que é enganoso é o coração. Então é melhor buscar a Deus do que o próprio coração, do que o próprio entendimento, né? Pode passar. A posição oficial. Vamos correr que já está, falta 5 minutos só. O unicismo é condenado na Bíblia, considerando heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé, né? Aí consegue enxergar? Consigo. Aí vai citar a declaração de fé da Assembleia, né? Negação. Pode passar. Pode passar, né? Pode. Aí explica para a igreja que é. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas, né? Manifesto contra o unicismo. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. Então é o que o pastor falou, ó, que eles proíbem, dentro das igrejas, né, assembleia, né, pastor? A música de tais pessoas que seguem essa crença unicista. Pode passar. Que o Moisés teve uma discussão muito grande com alguns líderes da Assembleia de Deus, distratou eles, está na internet isso daí, foi um escândalo, né? Então eles cortaram completamente, né? A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios 11:4. Então as pessoas inventam outro Jesus, né? Que não é o Jesus da Bíblia, né? É aquele Jesus com os cabelos longos, de olho azul, aquele branco, né? Aquela outra figura que não tem nada a ver com Jesus. E até os filmes de Hollywood inventam Jesus também, que não existe na Bíblia, né? Outras pessoas inventam Jesus. Mas a importância da decisão é para evitar que se adore outro Jesus. Se esse é o Jesus da Bíblia, um Jesus falso, diferente ou revelado no Novo Testamento. Aí vai falar aqui, ó, em 2 Coríntios, porque se alguém pregava outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então tem gente que traz um Jesus que diz que Jesus enlargueceu as portas, que Jesus está aceitando tudo, que Jesus é isso ou aquilo. Então não é o Jesus da Bíblia, né? Então isso aqui é para combater essas práticas. Pode passar.
Jesus fez foi estreitar, não foi? Bastou as portas, em vez de enlarguecer. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. 2 João 10:11. Então é não tratar eles com arrogância nem com ignorância, né? Às vezes eu era de uma igreja que o meu pastor ensinava, se alguém chegasse batendo na porta ali domingo de manhã, a gente expulsasse e tudo tratasse mal, só que a Bíblia ela não manda fazer dessa forma, né? Ela manda tratar com mansidão e explicar a Bíblia, e se não quiser receber, aí o problema vai ser dele, né? Mas você está ali, você pregou, se não receber, você bate o pó dos seus pés e se retira. Pode passar. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Glória a Deus. Muito complexa essa lição, gostei muito. Eu vou até agradecer a minha oportunidade. As palmas exaltam o santo nome do Senhor. Eu chamar já a secretária missionária Rita, né, para poder chamar as classes. Maravilha. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar pela classe Soldadinhos de Cristo. Na frente, Carol. Na frente dela, aqui do ladinho. Amém? Vamos responder bem bonito o versículo. Classe Soldadinho de Cristo. 1, 2, 3. Que ninguém procure seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. Muito bem. Parabéns. Maravilha. A classe Soldadinho de Cristo tem hoje 7 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 5 presentes. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmos 27:14. Maravilha, parabéns. A classe Estrela da Manhã tem 6 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, trouxeram 2 Bíblias e 4 revistas. Vamos. Classe Sol da Justiça. Vai escorando lá. Vai escorando. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse 22:12. Muito bem, parabéns. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, 1 aluno ausente, 4 presentes, 2 visitantes, que é o nosso irmão Raí e a nossa irmã Rayane. Total de assistência na classe de 6 alunos. Trouxeram. O que é para ler isso? 1, 2, 3. Desde a verdade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia.
Parabéns para toda a classe. A classe Jovens e Adultos tem hoje 34 alunos matriculados, 15 dos seus alunos ausentes, 19 alunos presentes, uma visitante que é a nossa irmã Nazaré. Sempre bem-vinda, viu, irmã Nazaré? Total de assistência da classe de 20 alunos. Quero convidar os nossos irmãos, os gêmeos. A igreja levanta as mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um ano de vida que o Senhor dá aos nossos irmãos Caleb, Gabriel. Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando estas crianças com saúde, com muitos anos de vida, Senhor. Abençoa, Senhor, para que eles cresçam no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor. Meu Deus, abençoe seus pais, nosso irmão João, nossa irmã Sandra Regina, para que eles sejam, meu Deus, exemplo, para que eles dê tudo o que for possível da parte deles para a formação, educação dessas crianças. Espírito Santo, Deus, Pai, Filho, Senhor, nós invocamos a Trindade sobre esta família. Abençoa esta família, Senhor da glória. Ó Deus, guarde e livre de todo mal. Abençoa também esta criança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Você é quem? É Caleb? Caleb, Gabriel, né? Tem que botar uma plaquinha, porque é tudo igual, né? Glória a Deus. Para cá, missionária Rita. Vamos agradecer a Deus, amados irmãos. Vem mais para cá um pouquinho. Meus irmãos, nós vamos orar pela família da prima da irmã Rita, Adriana, que nós estávamos orando. Ela veio a óbito ontem, né? E a família está sofrendo muito, né? Hoje nós tivemos assim uma dor muito grande, né? Porque é um ente querido, um familiar, né? Que parte é mais doloroso, né? Para quem está mais próximo. Vamos pedir que o Senhor Deus venha consolar a família, tá certo? Irmã Solange, como é que está o seu sobrinho? 8 dias. Mas eu ouvi a irmã comentar que, graças a Deus, não quebrou nenhum osso. Está em observação. O nome dele é Adriano, é? Júnior. Vamos orar pelo Júnior. Foi um acidente de moto, tá certo, irmão? Ele sobreviveu, o outro veio a óbito, né? Que Deus tenha misericórdia desta vida e continue operando para dar saúde e o livramento. Oremos. Pai Celestial, nós, neste momento, Senhor, nós apresentamos esta família enlutada, Senhor, da Adriana, que o Senhor nosso Deus venha consolar, confortar esta família, também a irmã Rita, que era a prima, Senhor, abençoa, Pai, é uma dor muito grande na falta, Senhor, de alguém desta forma, Pai. Consola e conforta esta família, Pai. Meu Deus, nós pedimos também, ó Deus, pelo Júnior, pela recuperação dele, Pai. Abençoa os familiares que estão em volta, a irmã Solange, que é a tia, e outros que sentem muito este momento, ó Pai. Faz um milagre naquela vida, que não apareça nenhuma complicação, meu Deus, e que ele possa ficar bom para a glória do Senhor. Pai, abençoa toda esta família. Nós lembramos também dos demais que estão enfermos, dá saúde a cada um de nós, a cada irmão, irmã. Repreende todas as doenças, todas as enfermidades. Pedimos pela nossa irmã Laodiceia, que passa um momento também difícil, dá saúde à tua filha, Maria, a irmã dela também, dá saúde a toda a família ali, Pai. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a tua bênção. Oramos também, meu Deus, pelo jovem Francisco, que está aqui perseverando. Dá força e graça a ele para ele perseverar na fé. Dá o poder para ele se ver livre de todo mal. Cura, faz um milagre na vida do irmão Francisco, jovem. Em nome do Senhor, Pai, pedimos as tuas bênçãos. Obrigado por esta aula maravilhosa, onde nós podemos refletir sobre a pessoa do Senhor Deus, a Trindade. Que o Senhor guarde as nossas mentes e nos livre de todo engano, de qualquer heresia, e nós possamos crer realmente como a tua palavra, a Bíblia Sagrada nos ensina, e a revelação correta do teu Espírito. Abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos leve em paz, em segurança aos nossos lares. Nos livre, meu Senhor, de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Abri
Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Aqui esperamos por ti, e uma só coisa iremos pedir. Você que deseja um descanso,